Atos capítulo 16, versículo de número 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Podeis tomar assento. A primeira canção que nós cantamos esta noite é adorar a Deus. Em qualquer circunstância, nós devemos adorar a Deus. Adorar quando tudo vai bem, adorar quando as coisas parecem que não estão bem, adorar a Deus quando nos falta, adorar a Deus quando temos em abundância, adorar a Deus quando nasce, adorar a Deus quando há um luto, sempre adorar a Deus. A música, ela tem um poder natural, é uma linguagem universal. E muitas pessoas, elas podem não entender uma única palavra de inglês, mas choram ao ouvir uma canção cantada, e a pessoa, mesmo sem entender o que está falando, ela pode vir as emoções, as lágrimas. Então a música, ela tem uma influência psicológica com efeitos físicos. Forças armadas, comerciais, políticos, terapeutas, gritos de guerra de torcedores, tudo tem um objetivo, e muitas vezes atrás desse objetivo está apenas o prazer. Muitas pessoas, elas não dão gritos na igreja, elas não louvam a Deus, elas não cantam, mas quando elas vão torcer para o seu time, elas cantam, elas gritam, elas entram em prazer, cantando por homens. Então a música influencia, ela altera comportamento. A música é usada de várias formas, música pró-rebeldia, música para sexo, música que leva o homem ao suicídio. A música cristã, ela deve ser de melhor qualidade. Quando nós pensamos em louvar a Deus, em cantar, em um culto, nós devemos sempre separar as músicas com as melhores letras, sempre com a melhor qualidade, e todas as músicas, ela deve conter a palavra de Deus. Ela deve ter na sua letra a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando nós cantamos a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela vai trabalhar o coração, ela vai trabalhar a alma, ela vai edificar o espírito da pessoa quando ouve o louvor. O louvor será eficaz. A música deve conter o poder espiritual da palavra de Deus. A minha palavra é espírito e é poder. Então quando nós cantamos, e cantamos hinos que contêm a palavra de Deus, que refletem a palavra de Deus, ela traz cura a todos aqueles
que ouvem, todos aqueles que estão aptos a ouvir a palavra de Deus. A música então ela deve conter um poder espiritual. Aqui está Paulo e Silas aprisionados, levados para um cativeiro, porque estavam pregando a palavra de Deus. E os magistrados, rasgando as suas vestes, mandaram açoitá-los com vara. E versículo 23 diz: e havendo-lhes dado muitos açoites, não foi apenas um açoite, dado-lhes muitos açoites. Eles tinham apanhado com varas, eles tinham sido ali feridos, mas Paulo e Silas, os dois estavam ali naquela prisão, e diz: o qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés com tronco. Não bastava apenas colocá-los em um lugar seguro, ainda amarrou-lhe os pés, para que não pudessem ter qualquer possibilidade de se levantar, andar, ou ter liberdade. Mas diz a palavra: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles tinham motivo para cantar. Muitas vezes nós pensamos: hoje eu não tenho motivo para cantar. Hoje tivemos um dia atribulado, muita chuva, muito trânsito, muitos problemas. Hoje eu nem vou à igreja, hoje eu não quero louvar, hoje eu estou tão cansado. Quantas vezes agimos desse jeito, ou desta maneira, e não pensamos que podemos louvar a Deus, e nesse louvor a Deus, podemos obter a libertação daquilo que vem nos aprisionando, ou daquilo que vem nos entristecendo. Pensamos que vamos à igreja, vamos louvar a Deus, vamos buscar a Deus, quando eu estiver bem. O dia que eu estiver bem, se Deus fizer aquilo que eu estou pedindo, olha, eu vou até dar testemunho. Quantas vezes nós ouvimos isso? Olha, pastor, eu estou pedindo uma coisa para Deus, e se Deus me der, pode contar que eu vou dar um testemunho. Todo dia é dia de testemunho. Todo dia é dia de agradecimento. Todo dia é dia de louvar a Deus. Todo dia nós temos motivos para louvar a Deus. Mas as pessoas vão pelo engano. Que influência tem a música cristã no teu coração? Que influência teria essa música no coração de Silas e de Paulo, se não era honrar a Deus, se não era a convicção que eles estavam fazendo o correto, mesmo sendo presos injustamente, mas eles estavam fazendo a obra de Deus. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós temos que louvar. Temos que agradecer, temos que dar glória a Deus. Ainda que o inimigo se levante furioso contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra os nossos negócios, nós temos que ter a certeza que nós estamos fazendo a obra de Deus. Aquilo que Deus nos chamou. Então eu vou louvar quando há luto, eu vou louvar quando não tem, eu vou louvar quando há problemas, eu vou louvar quando há enfermidade. Louvar a Deus. Então Paulo e Silas cantavam hinos a Deus. A palavra diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O destino do nosso louvor é o céu. Agradar a Deus é promover o reino de Deus. Para quem Paulo e Silas cantavam? Para um grupo ouvir e aplaudir? Não, eles cantavam para Deus. Os outros presos estavam ali e escutavam eles cantar, mas eles não estavam esperando o reconhecimento daqueles que ali estavam, eles não estavam esperando o aplauso daqueles que lá estavam, porque nem poderiam aplaudi-los com seus problemas, mas Paulo e Silas, a palavra deixa bem claro, cantavam hinos a Deus. E quando é que eles estavam cantando? Após ser preso, após receber vários açoites, após
apanhar. Então, a nossa gratidão, o nosso louvor, a rota é o céu. Quando mudamos a rota do louvor para agradar ao homem, conseguir glórias e aplauso, conseguir dinheiro, nós desagradamos a Deus. Quando pensamos, se Deus me der, se Deus me abençoar, se tudo estiver correto, nós não estaremos agradando a Deus, ou estaremos agradando a nós mesmos ou outras pessoas, menos a Deus. Abra a tua Bíblia em Amós, capítulo de número 5. Amós, capítulo 5. Do versículo 20 em diante, a palavra diz assim: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e a escuridão sem que haja resplendor. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. Ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. O que Deus está dizendo, olha, não é com barulho, não é com alarido, não é com agazarras, não é com alguém dizendo pula, sai do chão, grita. Não, o Senhor está dizendo, olha, da maneira que vocês estão me louvando, eu não aceito. Da maneira que vocês estão me buscando, eu não aceito, e nem ouço e nem recebo o vosso louvor. O Senhor espera que venhamos adorá-lo, que venhamos buscá-lo. E qual é o adorador que Deus busca, ou que Deus espera? Abra a tua Bíblia em Salmos de número 33, versículo de número 1, diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Regozijai-vos no Senhor, se alegre no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. A quem convém o louvor? Aos retos, aqueles que buscam a Deus, aqueles que creem que Deus é justiça, aqueles que creem que Deus está no controle de todas as coisas, aqueles que creem que Deus, Ele pode todas as coisas. E no versículo de número 2 diz assim: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou, foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Você começa a observar uma nação ir para a decadência quando a nação começa a caminhar para a idolatria. Quando começa a tirar Deus do altar
e se curvar a deuses, estátuas, a homens, a shows. Deus, Ele deixa de ser o Senhor da nação, e com isso começa desequilíbrio na natureza, seca, chuva demais, fome, pragas, tudo isso por causa do pecado do homem, ou pelo homem que não adora ao Senhor, o homem que se esquece de adoração a Deus. Ao justo cabe o louvor. Quem busca a justiça de Deus tem uma responsabilidade com o louvor a Deus. Toda honra, toda glória é ao Senhor. Quando a nação, ela começa a mergulhar na idolatria, ela vai por um caminho de miséria. Infelizmente, nós estamos numa nação onde a idolatria vem crescendo dia a dia. Dia a dia, sem nos apercebermos, a idolatria vai entrando e nós achamos que, melhor que faça isso, melhor que faça desse jeito. Mas quando entra a idolatria, Deus sai. E quando Deus sai, entra a miséria, entra a criminalidade, entra o nécio, que falta de conhecimento. O que nós temos hoje? Um povo sem conhecimento, um povo caminhando para a ignorância. Hoje eu vi um dado que me entristeceu muito. O QI do brasileiro não chega em média a 82. No exército americano, se não tiver um QI mínimo de 85, não serve para ser soldado. Mas a média do brasileiro não chega a 82. E a pesquisa dizia, todo país que o povo tem um QI baixo, aumenta a violência. Se você liga a televisão hoje, é violência. É violência. Homem matando mulher, matando filhos, e assaltos, tudo isso porque estamos debaixo de uma idolatria. O brasileiro está cegando, está ficando cego, está se dobrando à imagem de escultura, e tantas outras coisas que vão entrando sem nos apercebermos, e o verdadeiro adorador, ele não vem mais. Talvez porque falta justo em nosso meio. Porque são poucos os justos em nosso meio. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. A quem convém o louvor? Aos justos e os retos. Os que foram justificados por Cristo, que reconhecem a sua salvação em Cristo. Porque Silas e Paulo, eles tinham uma convicção. Não importava o que eles estavam passando, não importava os açoites, não importava a prisão, eles tinham a certeza da salvação. Hoje nós estamos, se Deus não fizer isso, se Deus agir desse jeito, onde está Deus que isso me aconteceu? Esquecemos da adoração e do louvor, porque estamos deixando a justiça e deixando a retidão. Estamos nos tornando um povo idólatra, que quando há um chamado para idolatria, não há lugar para tantos idólatras. Mas para louvar a Deus, para cantar um louvor a Deus, nós não temos força. Os estádios estão superlotados. Não cabe pessoas que querem ir aos estádios. Em cada decisão de campeonato, fica outro tanto do lado de fora. Idolatria, idolatria a homens, idolatria a times. E nós estamos vendo tudo isso, estamos desapercebidos. No que o povo está indo? Para onde nós estamos caminhando? Para o que nós estamos caminhando? Para onde? Então a pergunta é, quando louvar a Deus? Abra a tua Bíblia em Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo 3, diz assim a palavra:
Versículo 12 em diante. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor e dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembrarem do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4 diz assim agora: porque eis que aquele dia vem ardendo como a fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia que está por vir abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como um bezerro de estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, os estatutos de Deus. Honrar a Deus. Malaquias, ele diz: volte para Deus. Venha adorar a Deus. Vamos buscar a Deus novamente. Então fala da purificação, fala da mudança, fala da transformação de tudo aquilo que Deus quer para o seu povo. Efésios capítulo 5. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: e não me comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor ao Senhor. Em salmos, em hinos, cantai. Quando o louvor é consagrado a Deus, os milagres acontecem. Quando estamos louvando a Deus, sem honrar homens, sem buscar aplauso, o nosso louvor, ele sobe aos céus. E a palavra do Senhor diz que Deus habita entre os louvores. E o inimigo, ele não resiste quando louvamos. Os prisioneiros são libertos e o povo é abençoado. Quando Paulo e Silas estavam cantando,
Eles não tinham motivos para cantar. Olhando pelos olhos naturais, eles deveriam sentar num canto, se amaldiçoar, chorar, amargurar a sua situação. Mas eles começam a orar e eles começam a cantar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Talvez você entrou nesse lugar dizendo: eu não tenho motivos para louvar. Eu estou muito triste. Eu estou muito angustiado. Hoje eu não tenho motivos para louvar. E é exatamente isso que o inimigo quer que você faça. Que você não louve, que você não agradeça, que você não preste um culto a Deus, e que você vai com a multidão. A multidão no Brasil está caminhando para a idolatria. A multidão no Brasil está cego, e a palavra do Senhor nos ensina: quando carregamos uma imagem de escultura, nos tornamos como ela. Por isso que o Brasil está abaixando o QI. As pessoas não pensam. As pessoas são levadas como massa de manobra. As pessoas são levadas como idiotas, sem pensamento, sem sabedoria, sem inteligência. E são levadas a grandes estádios de futebol, idolatrando homens que ganham milhões ou bilhões. É impressionante ver a fortuna de alguns jogadores. A fortuna que alguns jogadores acumulam. E eles são a parte menor em toda essa idolatria. Em toda essa idolatria. Mas um pai de família, muitas vezes ele tira o dinheiro de casa, o dinheiro da família, o dinheiro de ter um lazer com a sua casa, para ir a um lugar desses. E brigam, e se debatem, e se agridem, porque o QI sem Deus vem abaixando. É triste ver um país que está ficando cada dia mais sem noção das coisas. Não buscam a Deus. Paulo e Silas, eles estavam lá. Qualquer um de nós poderia dizer: eu não vou louvar. Nessa situação, eu não vou louvar a Deus. Nessa situação, eu não tenho motivos para louvar a Deus. Jesus também, ele, ao terminar a ceia com seus discípulos, ele agora vai para o monte, e a palavra diz que ele, tendo cantado um hino, capítulo de Mateus, de número 25, versículo 30 diz: e tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro, naquele momento, ele diz como homem: olha, eu não vou deixar de te louvar, eu não vou deixar de te buscar. Quantos conheceram a Jesus e repetiram isso? Olha, eu não saio mais da igreja. Na igreja eu encontrei a paz. Aqui eu encontrei Jesus. Eu não saio mais daqui. Mas Jesus, ele mesmo indo para a cruz, sabendo o que estava reservado para ele, ele vai cantando um hino de louvor. Nós temos que louvar a Deus, sabendo mesmo que está sendo preparado, mesmo que está se levantando, nós sabemos que devemos louvar ao Senhor, buscar ao Senhor. Todos os salmos, o salmista, eles aprenderam a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Por isso em Efésios diz: olha, com salmos, com hinos, cânticos espirituais. Salmo 113 diz: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, desde agora
para sempre. Desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor em todo momento, louvai ao Senhor. Salmo 118 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga que a sua bondade dura para sempre. Não importa a situação que você esteja passando, ou que você passou, ou aquilo que está se levantando, nossa boca, o nosso louvor tem que ser direcionado para Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é porque Deus tem nos separado. Deus, Ele está levantando o seu povo, e nós fazemos parte do seu povo. Ainda que perseguidos, ainda que em pequena parte, ainda que zombados, nós somos escolhidos de Deus. Então é um tempo de louvar a Deus. Todos ali observavam Silas e Paulo cantar. Todos estavam ali, os presos, todos observando Paulo e Silas cantar. E viram um grande terremoto. Estavam todos acordados. Era perto da meia-noite. Um grande terremoto entrou naquele lugar, abriu todas as portas. Todos poderiam fugir. Ficaram tão atônitos que não tiveram reação. Todos ali deveriam se render ao pé de Jesus. Muitas vezes nós pensamos: por que a palavra de Deus é pregada? Por que a palavra de Deus é ensinada e as pessoas não aceitam? Por que as pessoas não se rendem para a palavra de Deus? Algo me chama a atenção nessa passagem. Havia muitos presos ali, como Paulo e como Silas. Muitos que apanharam como ele. Estavam na mesma situação. Paulo e Silas oram e cantam. O milagre acontece no louvor. Todos ali viram o milagre. Todos deveriam perguntar para Paulo: o que nós podemos fazer para seguir esse Jesus? O único que faz essa pergunta é o carcereiro. E ele diz: hoje entra a salvação na tua casa. Se você não der ouvido, você será enganado pelo mundo. Você pode ver os milagres, você pode ver o agir de Deus, e vai continuar na mesma vida, na mesma decadência do que você está vivendo. Ou teus olhos espirituais abrem, e você começa a louvar a Deus, no choro, na tristeza, no luto, na dor, na falta. Quando está abençoado, quando tem prosperidade, a palavra do Senhor nos ensina: em todo tempo, louve ao Senhor. Porque se você não entender quem é Deus na tua vida, qual é o projeto de Deus na tua vida, pode acontecer milagres e milagres, e você não vai louvar. Não vai louvar quando está bem, e vai amaldiçoar quando estiver ruim. Então, Deus habita entre os louvores. Quando começamos a louvar a Deus, ainda que aos nossos olhos nada está acontecendo, ainda que aos nossos olhos Deus nos abandonou, estamos sozinhos, estamos com os pés amarrados,
ninguém nos ouve, ninguém dá crédito à pregação. Não importa. Deus tem propósitos. Tudo aquilo aconteceu por uma família. Todo milagre que Silas e Paulo trazem naquela noite foi em prol de uma única família. Ali havia muitos representantes. Todos poderiam ter recebido salvação. Mas só um diz: o que eu faço? Se nós não aprendemos o que devemos fazer, nós continuaremos na tristeza, na angústia, na decepção, no luto, no choro, na depressão. Mas se aprendemos o que deve ser feito, a nossa vida muda, a nossa casa muda, tudo muda. E tirando os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós continuamos a pregar, nós continuamos a cantar, nós continuamos a orar. Muitas vezes Deus faz algo acontecer por causa de uma única família. Nesta noite, pergunta: Senhor, o que eu faço? Eu continuo do jeito que eu estou? Eu continuo indo na idolatria? Eu continuo na mentira? Eu continuo no meu luto? Eu continuo na minha tristeza? Não. Creia no Senhor e faça como Paulo e como Silas. Comece a louvar a Deus em tempo e em fora de tempo. Louve ao Senhor no luto, louve ao Senhor nas dificuldades, louve ao Senhor na doença, louve o Senhor na tristeza, louve o Senhor quando estiver decepcionado. A Ele toda honra e toda glória. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com o Senhor nessa noite: Senhor, nós estamos em um país idólatra. Temos visto a idolatria crescendo em todas as áreas. Na área religiosa, na área dos shows, na área de eventos, na área do trabalho. Em todas as áreas. Estamos esquecendo daquele que tem a prioridade. Deus tem prioridade. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Mas pensamos em enriquecer, pensamos em buscar glórias, pensamos em receber aplausos, e nos esquecemos que nós fomos feitos para o seu louvor. Deus nos criou para o seu louvor. Feche os teus olhos, fale com Deus nessa noite, faça uma reflexão. O país está com um QI de média de 82. Mas peça a Deus que te dê sabedoria, inteligência, que você esteja muito acima da média. Um país que está sendo embrutecido, um país que está perdendo a moral, um país que está se tornando amoral. Nós estamos no meio de um povo incrédulo, de um povo que não quer saber mais de Deus, de um povo que pratica injustiça. E não adianta buscar a justiça desses homens, porque eles são amorais, eles estão fora da moral de Deus. Então busque em Deus sabedoria, inteligência, para estar acima dessa média. Nós estamos numa terra de homens brutos, que se esqueceram de Deus, estão se tornando homens malignos, homens idólatras. E quanto mais idólatra é a nação, mais emburrecida ela fica, mais sem capacidade de raciocinar, de pensar, ela se torna. Ela vai atrás de uma estátua, como se fosse Deus. O povo, quando Moisés subiu ao monte, eles se viram sem Deus, e eles se tornaram um povo bruto. Fizeram um bezerro, e ali o sacerdote diz: este é o Deus que vos tirou do Egito. Nós estamos nessa situação nesse país, mas não permita a tua boca
parar de louvar a Deus. Louve quando tudo parece que não está bem. Louve quando parece que não tem jeito. Louve quando há luto, quando há choro, quando há tristeza, quando há angústia. Porque todo louvor precisa ter um direcionamento. Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. Senhor meu Pai, nesta noite, Pai, estamos na Tua presença. Senhor, clamamos por misericórdia por esta nação. Senhor, as notícias nos entristecem. Senhor, olha por esta nação, olha pela nossa casa, olha pela nossa família. Senhor, este homem, ele perguntou: o que eu faço? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Senhor, salva a nossa casa, salva os nossos familiares. Senhor, tira, Senhor, esse mal que está entrando em nossa casa, em nossa família. Senhor, aqueles que não se apercebem do mal que vai entrando, que vai dominando a mente, que vai tirando a sabedoria, que vai tirando a inteligência, que vai deixando embrutecidos. Senhor, livra-nos, Senhor, dessa geração perversa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.